Bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei que horas que você está vendo esse vídeo. Aqui é o professor Marcelo Lasno e hoje uma aula importantíssima, DNA, RNA e síntese de proteínas. Então vamos ver primeiro a respeito da molécula chamada de DNA. O que é o DNA? É um heteropolímero constituído de 4 tipos de monômeros chamados nucleotídeos. Então a unidade básica do DNA é chamada de nucleotídeo. Trata-se de um heteropolímero porque polímero é um conjunto dessas unidades. Hétero porque essas unidades podem ter uma variância em 4. Já já a gente vai entender isso melhor. Isso que vocês estão vendo aqui é um nucleotídeo. O nucleotídeo tem 3 partes. Um ácido fosfórico, que é o responsável pela acidez da molécula, uma pentose, que é um açúcar de 5 carbonos, e uma base nitrogenada. Você está vendo aqui que são elementos químicos do nitrogênio, que estão aqui representados nessa estrutura, que é a base nitrogenada. O DNA, então, é feito de uma sequência de nucleotídeos formados por ácido fosfórico, pentose e base nitrogenada. A pentose do DNA é essa aqui, ó, desoxirribose. 5 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, numerados em ordem no sentido horário, e cada um com sua nomenclatura de 1 linha, 2 linha, 3 linha, 4 linha, 5 linha, com detalhe do carbono 5 linha, estando fora do anel. Um dos vértices do pentágono que corresponde à pentose é um oxigênio. Chama-se desoxirribose porque aqui, ó, no carbono 2 linha, em relação à ribose, que vai ser a pentose do RNA, tem uma hidroxila aqui e aqui não tem esse oxigênio. Quanto às bases, são de 2 grandes grupos. Bases púricas, porque tem 2 anéis, são a adenina e a guanina, e bases pirimídicas, que tem um anel só, que são a citosina e a timina. Portanto, são 4 bases, 2 púricas, adenina e guanina, 2 pirimídicas, citosina e timina. Essas bases pareiam entre si, formando A e T, um desses pares, e C e G, o outro par. Quem estabiliza a relação entre essas bases são pontes ou ligações de hidrogênio, 2 entre adenina e timina, 3 pontes de hidrogênio entre C e G. Cuidado, isso aqui não representa uma ligação dupla e nem isso aqui ligação tripla. Esse é o número de ligações de hidrogênio entre esses pares. Lembrando também que essas bases elas se interligam em fitas diferentes, uma vez que o DNA nas células, né, é formado de fita dupla. Como a adenina é uma base púrica e a timina é uma base pirimídica, a citosina é uma base pirimídica e a guanina é uma base púrica, a gente pode afirmar o que está escrito aqui. O total de bases púricas é sempre igual ao total de base pirimídica se o DNA for de fita dupla, que é o que acontece nas células. Está aqui T e A, G e C, A e T, C e G, aqui uma fita, aqui outra fita. Detalhe, viu? Vocês estão vendo que a fita aqui, ó, ela tem orientações opostas. A gente diz que o DNA tem uma orientação antiparalela, né? Uma orientação de uma fita é invertida em relação à orientação da outra fita. Aqui vocês estão vendo o processo de formação de uma fita nova no DNA. Você vê que o G pareia com o C, enquanto isso ocorre a formação de uma ponte ou ligação fosfodiéster no alto da tela, aqui, ó, fazendo a justaposição das bases consecutivas, criando então uma nova fita. Essa fita de baixo é a fita parental, fita molde, e essa fita aqui é a fita recém-sintetizada. Na hora que o DNA está se duplicando, isso está acontecendo aqui de baixo para cima, você observa que uma fita velha vai servindo de molde para fazer uma fita nova de um lado e de outro. Por isso a gente diz que a replicação do DNA é chamada semi-conservativa. Por quê? Porque cada molécula filha tem uma fita old, tá vendo? Uma fita velha e uma fita nova. Por isso que o processo recebe a nomenclatura de replicação semi-conservativa, que está representado de uma maneira muito simplória ali, mas na verdade eu vou dar indicativo para vocês assistirem no YouTube animações que são bem legais sobre a replicação do DNA. RNA, o outro ácido nucleico, chamado ácido ribonucleico, também feito de nucleotídeos de ácido fosfórico, ribose e base. Acontece que as bases são um pouco diferentes, né? A primeira diferença está numa base pirimídica, que é a uracila, não tem timina. A pentose é diferente, a pentose aqui é a ribose, e a terceira característica diferenciadora dos 2 ácidos nucleicos é que o RNA nas células tem fita simples, de modo que são 3 diferenças básicas. Então, o DNA tem fita dupla, o RNA tem fita simples. O DNA tem timina, o RNA tem uracila. E o DNA tem desoxirribose e o RNA tem ribose. Tá aqui de novo, vamos confirmar, ó. Uracila, ribose, fita simples, é o RNA.
timina, desoxirribose, fita dupla é o DNA. O processo de produção do RNA é chamado de transcrição. Isso é necessário uma das fitas como molde, como vocês estão vendo aqui. Por quê? Porque o RNA tem fita simples. No processo de transcrição, como eu aqui, mas é transcrição, o que se tem é um processo de acoplamento de uma enzima chamada RNA polimerase, que abre a dupla fita do DNA numa região chamada promotora. Isso aqui é o promotor, é a região onde a RNA polimerase se acopla e não transcreve. Ela começa a transcrever a partir desse ponto aqui, ó. Essa transcrição se dá aqui dessa barra verde, que é ilusória, é irreal, até essa barra vermelha. Todo esse trecho que é transcrito da barra verde até a barra vermelha constitui um conceito poderoso em, vamos dizer assim, em genética molecular. Todo aquele trecho que está marcadamente transcrito aqui, a gente chama de gene. Ora, então gene não é nada mais nada menos do que um trecho de DNA, que é esse trecho em azul, passível de transcrição. O que é transcrição? A produção do RNA. Nas células eucarióticas e apenas nas células eucarióticas, depois que o RNA é feito, ele tem alguns pedacinhos removidos. Esse processo de remoção de pedaços do RNA a gente chama de splicing, editoração ou processamento. Ocorre só em células eucarióticas e basicamente no núcleo. Dessa forma, dois tipos de molécula, dois tipos de trecho no RNA recém-sintetizado, a gente tem um pedaço que fica e um pedaço que sai. O pedaço que sai a gente chama de intron, viu? E o pedaço que fica a gente chama de exon. Detalhe, reforçando, só acontece em eucariotos. Então o gene bacteriano não tem exons e introns, tá? Aqui o processo de remoção do intron, tá? Você vê que faz uma alça e depois ela é clivada. E aqui a possível vantagem da ocorrência do splicing, que é gerar RNAs diferentes para que sejam traduzidos de forma diferente e resultem em proteínas diferentes, embora o gene original seja o mesmo. Os RNAs são de três tipos, pessoal. Os menores são chamados de RNA transportadores, que carregam aminoácidos. Temos os RNAs ribossômicos, que compõem os ribossomos. E temos o famoso RNA mensageiro, que é o único que sofre o processo seguinte, que eu vou mostrar para vocês, que é o de tradução, porque é o único RNA que carrega o código genético, a trinca de letras, que vai ser traduzida para a produção de uma proteína. Agora estamos prontos, então, para entender como se dá a expressão genética nas células. O DNA é importante porque ele forma o RNA mensageiro. Esse processo é chamado de transcrição. O mensageiro vem para o citoplasma, não sem antes, se a célula foi eucariótica, sofreu splicing, até que ele se acopla ao ribossomo para fazer o polipeptídeo, a futura proteína. Esse processo se chama tradução. É isso que a gente chama de expressão gênica. Vamos ver lá melhor? DNA fazendo RNA, transcrição. E aqui o RNA acoplado ao ribossomo fazendo o polipeptídeo é a tradução. Então, tradução é a síntese de uma molécula de polipeptídeo nos ribossomos a partir da mensagem do RNA mensageiro. Essa mensagem está codificada, chama-se código genético, essa tabelinha. Cada 3 letras do mensageiro corresponde a um aminoácido na futura proteína. Isso que a gente chama de código genético. Tá? Então, por exemplo, aqui no código, você está vendo? Ó, U é uma trinca de uracilas formando uma fenilalanina. Como assim formando? Uma codifica, né? Para que uma proteína, uma fenilalanina seja usada para produzir a proteína. Cada 3 letrinhas da codificação recebe o nome de códon, que codifica os aminoácidos. Nós temos 64 códons, que é a combinação de 3 a 3, embora a gente tenha só 20 aminoácidos, tá? O código é muito importante porque ele é universal, ou seja, ele é válido para todas as espécies. Ele não é ambíguo, isso quer dizer o seguinte: cada códon define um e apenas um aminoácido. No entanto, o contrário pode acontecer. Um aminoácido pode ser codificado por mais de um códon. Essa propriedade é conhecida com o nome de degeneração ou redundância. Aqui o processo de tradução, uma subunidade ribossômica menor acoplada ao terminal 5', que é o identificado do RNA mensageiro para começar o processo traducional. Ele vai correr até achar o primeiro A, o G, que é o chamado códon de iniciação, e então o RNA transportador se acopla aqui complementarmente com 3 bases, no caso o AC, porque o códon é A ou G, e essa trinca do transportador complementar a gente chama de anticódon. Na outra ponta, o transportador está carregando um aminoácido. Chega a segunda subunidade ribossômica e acopla, fechando o complexo de iniciação da tradução. Códon após códon,
transportadores vão trazendo seus aminoácidos que vão se juntando através das chamadas ligações peptídicas, até que acha um códon de terminação. Nesse códon de terminação, o transportador não entra. O que entra é um release factor, ou seja, um fator de liberação, e quando isso acontece, a proteína se desfaz e assim eu vou